Ana, eu não sou boa em nada. Me ajuda a descobrir em que eu sou boa para que eu possa realmente me encontrar na vida. Eu preciso me encontrar na vida. Eu ainda não me encontrei. Eu percebo que as pessoas à minha volta estão muito melhores que eu e eu preciso me encontrar na vida. Eu escuto isso dezenas de vezes todos os dias. Pessoas que ainda não conseguiram se encontrar na vida e que por isso acreditam que não são boas em nada. Primeiro eu quero te falar que todo mundo é bom em alguma coisa ou em várias coisas, como as pessoas multipotenciais. Segundo, eu quero que você saiba que você é boa em alguma coisa. E agora que você já sabe que você é boa em alguma coisa, eu quero te ajudar a você se descobrir, a você descobrir no que é que você é boa. E eu quero te contar também que eu já acreditei, já achei que eu não era boa em nada. Mas mesmo achando que eu não era boa em nada, eu sempre acreditei que eu seria alguém muito top. Desde pequena que eu dizia pra minha vovó, eu vou ser uma mulher livre, independente, dona de mim mesma. Esse era o meu discurso de criança. Eu só não sabia no que é que eu ia me sobressair. Até porque eu sempre fui muito sonhadora e sempre ouvi as pessoas ao meu redor me dizerem que eu sonhava demais, que eu queria demais, que eu devia ter os pés no chão, que eu achava que as coisas eram muito fáceis, mas que não eram, que era melhor eu colocar mais os meus pezinhos no chão. Enfim, eu escutei tanta coisa. Eu escutei também dizerem que você não sabe o que você quer tudo. Você acha que tudo é fácil. Vai que a vida vai te ensinar. E aí a gente encontra sempre pessoas ao nosso redor que talvez até porque queiram nos proteger, queiram a nossa segurança, vivem ali nos limitando de alguma forma e sabotando os nossos sonhos. Só que o problema não está no outro fazer isso com a gente. O problema está em você fazer isso com você mesma. E eu quero te dizer que quando você faz isso com você mesma, você entra no ciclo da autossabotagem. O que é o ciclo da autossabotagem? Você vive se comparando com os outros e achando que o outro está sempre melhor do que você. Você vive acreditando que a vida das suas amigas ou de quem quer que seja é sempre melhor que a sua. Você vive passando o dedinho aí no feed do Instagram e achando que olha como fulana é maravilhosa. Ai, como eu queria ter isso de fulana. Ai, como eu queria ter aquilo de ciclana. E você fica ali sempre olhando a vida do outro, enaltecendo a vida do outro e diminuindo a sua própria vida. E esse é um comportamento, meu amor, que sinto muito te dizer, mas te coloca ainda pior do que você realmente acredita que está. Essa autossabotagem, ela tem o poder imenso de te diminuir, de fazer com que você não perceba o seu valor, porque você vive dando tanto valor ao outro que você não consegue enxergar o seu próprio valor. Não é que a gente não deva admirar ou estar ali admirando, acompanhando as pessoas. Devemos sim fazer isso, mas não fazer isso como um pretexto para te diminuir, como um pretexto para te colocar numa situação de inferioridade. Então, eu mesmo quando criança e ainda ali meio na adolescência, 12, 13 até 14 anos, achando que eu achava que eu não era boa em nada, mas lá no meu subconsciente eu dizia, eu vou ser uma mulher daquele jeito. Eu me lembro muito disso. E
Dentro desse processo de construção do meu eu, teve algo que eu precisei aprender para que eu pudesse me enxergar boa em alguma coisa. Eu precisei começar a me dar valor. E como é que eu fiz isso? Primeiro, no ginásio da quinta ou oitava série, eu não fui uma boa aluna de notas. Eu era muito boa aluna no âmbito comportamental, mas eu não era aquela aluna CDF que tirava as melhores notas. E por isso, eu era sempre excluída, eu era sempre colocada ali meio que de escanteio, e isso fazia com que eu não me achasse nada, com que eu não me achasse ninguém, e eu me achava a patinha feia da turma. Eu achava que eu era a mais baixinha de todas, a mais feinha, do cabelo mais enroladinho, aqui não tinha pai, aqui não tinha mãe, então eu era quem? Eu não era ninguém. E as pessoas achavam que eu não era e eu também achava que eu não era até então. Aí vem um outro momento da minha vida, o momento em que eu saio da escola particular, que eu estudei até a oitava série, e fui para uma escola pública fazer magistério. Nesse momento, é como se eu chegasse ali naquele ambiente e eu já me sentisse mais preparada, eu já me sentisse com uma base melhor, apesar de eu não ter sido uma boa aluna de notas, e é isso que, né, pelo que você é medida, é pela nota que você tira, em que lugar você ficou, é na colocação que você fica, porque a gente vive numa sociedade que ela é competitiva e que nós somos um número, nós somos um CPF, só que nós somos um número e um CPF perante a sociedade, mas perante nós mesmos, nós somos seres humanos, biopsicossociais, emocionais e espirituais. E nós precisamos entender essa completude e essa complexidade que nós somos. E aí, nesse momento que eu fui para o ensino médio fazer magistério na escola pública, eu cheguei naquele ambiente e já me senti mais confortável. É como se aquele ambiente tivesse mais a minha cara, é como se ali eu tivesse me encontrado melhor, digamos assim. É como se eu tivesse encontrado com a minha realidade. E foi nesse ambiente que, pela primeira vez, eu consegui ser líder de equipes, eu consegui mostrar as minhas potencialidades, eu consegui mostrar que eu era boa em alguma coisa, porque até então achavam que eu não era boa em nada e eu acreditava nisso, de que eu não era boa em nada. Mas aí nesse momento, com 14 anos de idade, no primeiro ano do ensino médio, eu comecei a perceber que eu tinha alguns talentos que eu nunca tinha utilizado. Eu tinha algumas habilidades que nunca tinham sido utilizadas, que nunca tinham sido pedidas, solicitadas a mim mesma. Na escola, da quinta ou oitava série, eu tinha sempre que reproduzir o conteúdo que eu estudava. E eu era péssima em decorar, e sou até hoje. Eu não consigo decorar um texto, eu não consigo decorar um poema, eu não consigo decorar a letra de uma música. Quem me acompanha sabe que eu canto todas as músicas erradas. Porque eu não sou boa em decorar. E aí, quando era requerido de mim que eu numa prova escrevesse algo ali que eu estudei e que eu tinha que escrever com as palavras do livro, eu não era boa naquilo. Mas aí com 14 anos no ensino médio, eu fui fazer magistério, o processo já era outro, era processo criativo, era dar aula, era estudar e falar aquilo ali no seminário com as suas palavras. E nisso aí eu percebi que eu era boa. Eu falei, gente, eu sou boa em alguma coisa. Então eu não sou boa em ficar decorando e falando coisas decoradas. Eu sou boa em criar, eu sou boa em executar, eu sou boa na parte de comunicação. E olha que nunca foi buscado de mim essa minha habilidade comunicativa. E eu que achava que eu não sabia falar bem, eu sabia falar muito bem, mas eu tinha sérios problemas de autoestima. E era por isso que eu não conseguia me colocar. Era por isso que eu não conseguia falar com eloquência. Mas quando eu me senti ali naquele ambiente confortavelmente, de maneira confortável ali naquele ambiente, eu comecei a perceber que eu
era boa para falar, que eu era boa para criar, que eu era boa para fazer ampliações de desenhos, que eu era boa para poder criar didáticas e metodologias de aulas. E aí, com 16 anos de idade, eu me vi numa escola pública, no 3º ano do ensino médio, dando aula numa escola pública para crianças de 8 anos de idade. E naquele momento eu percebi que eu era muito criativa, que eu era muito de inovar e que eu sempre fazia uma aula diferente para os meus alunos e que os meus alunos eram apaixonados pelas minhas aulas. E aí, daqui a pouco eu entrei na universidade, eu fui fazer letras e percebi que os alunos eram sempre apaixonados por mim e diziam: Pró, quando eu crescer eu quero ser professor, quero ser professora como a senhora. Eu comecei a perceber que eu já estava inspirando pessoas. Eu que até então, meus 13 anos de idade, na 8ª série, eu era a patinha feia. Eu era a menorzinha da turma, eu era a que não tinha valor nenhum. Eu comecei a ver que eu tinha valor e que além de eu ter valor, eu conseguia agregar valor à vida de outras pessoas. E foi aí que eu percebi que eu teria que resolver o meu problema e que aquilo que eu escutava de que, você não é boa em nada, ou você só pode ir por esse caminho porque é a única coisa que está destinada a você, eu comecei a perceber que isso estava na mente do outro, que era a criação do outro, mas que aquilo não poderia me pertencer. O que poderia me pertencer era aquilo que eu iria criar para mim. Portanto, de uma vez por todas, com o que você deve se preocupar não é com o julgamento dos outros, é com o julgamento que você tem de você mesma. Porque enquanto os outros falam coisas de você e você acredita naquilo, você vai viver aquilo. A partir do momento que o outro te julga ou que o outro fala o que quer falar de você, mas você simplesmente não internaliza aquilo e você simplesmente constrói a vida que você quer ter, você percebe que você muda completamente o rumo da sua vida. Você passa a ser protagonista e heroína da sua própria história. E é nesse momento que você começa a perceber que o caminho que você vai trilhar e onde você vai chegar não é o outro que determina. Quem determina é você mesma. E foi aí que eu percebi que eu era sim sonhadora, que eu realmente não sabia o que eu queria da minha vida e que tava tudo bem, porque às vezes a gente fica se cobrando para poder encontrar aquele algo e aquele algo a gente não encontra assim da noite pro dia. Eu não tinha obrigação nenhuma de, com 18 anos de idade, achar que eu seria pro resto da minha vida professora e que depois de 25 anos eu estaria aposentada sendo professora. Não era aquilo que eu queria para minha vida. E naquele momento eu podia ter quantas dúvidas eu quisesse, mas eu precisaria ir trilhando o caminho. E foi o que eu fiz. Fui trilhando o caminho, trilhando o caminho. E aí eu me lembro que minha tia sempre dizia: você quer tudo, pra você tudo é fácil. E eu dizia pra ela: não é fácil, mas é possível. E eu vou conseguir alcançar tudo aquilo que eu desejo. Existem duas formas, meu amor, de você criar a sua vida. A primeira forma é você repetir padrões comportamentais. É você repetir tudo aquilo que te falam, tudo aquilo que tá ali dentro do teu ambiente de vida. E a segunda forma é você quebrar paradigmas. É você ir de encontro a esses padrões comportamentais e criar os seus próprios padrões. Se eu fosse seguir padrões comportamentais que estavam estabelecidos para mim, eu tenho certeza que agora eu não estaria aqui, eu estaria concursada, sendo professora em escola pública, infeliz, doente, mas estaria ali por uma segurança, por uma estabilidade que não era o que eu queria para a minha vida. E aí quando você quebra esses paradigmas, quando você quebra esses padrões, rompe esses padrões comportamentais, você percebe que a tua vida, você vai trilhar um caminho. E que não existe caminho certo ou errado. E muitas pessoas já me perguntaram: Ana,
Como você fez para poder chegar até aqui? E eu digo para as pessoas, eu não segui uma fórmula, eu não segui um caminho reto. Eu fui fazendo aquilo que eu acreditava e aquilo que me fazia bem. Porque tem uma coisa que desde nova eu queria na minha vida. Eu queria ser realizada, mas eu queria ser feliz no que eu escolhesse fazer. Não era somente pelo dinheiro. Não era somente para pagar as contas, era muito mais que isso que eu queria. E eu me lembro que ainda com 18, 19 anos, dando aula nas primeiras escolas que eu fui ali contratada para dar aula, as pessoas sempre olhavam para mim e achavam que eu era rica. Porque era como se eu estivesse ali, mas eu não precisasse estar. Porque eu fazia daquele momento um momento leve, um momento de satisfação. Eu não queria viver uma vida com fardos sendo carregados nas minhas costas. Eu queria viver a vida de maneira plena, de maneira satisfatória. E olha que nesse momento eu nem imaginava o que era autoconhecimento. Nesse momento eu nem imaginava que existia uma palavra chamada propósito. Nesse momento eu nem imaginava que existia algo chamado projeto de vida. Mas eu já sabia que tinha coisas que eu não queria para minha vida. Eu já sabia que eu não queria viver 25 anos da minha vida no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e insatisfeita. Porque era isso que eu via nas minhas colegas ali de escola, nas colegas que trabalhavam comigo nas escolas. Eram aquelas pessoas já com uma idade e ali com aquela cara de cansada, ranzinza, reclamando de tudo, só faziam reclamar dos alunos. E eu olhava e dizia, gente, eu não quero isso para minha vida. Não é isso que eu quero viver. Eu não quero chegar nos meus 40 anos e tá com cara de acabada. E aí o que é que acontece hoje? Já aí pertinho, quase dos 40, muita gente olha pra mim e diz, Ana, você tá igual a vinho, cada dia que passa melhor. Eu digo, ufa! Era tudo que eu queria na vida. Então eu queria que a minha vida fosse leve. Eu não queria ter aquela crença de que eu só poderia ir até aqui, que daqui pra cá eu não podia passar. Não. E aí tem a minha frase predileta que eu uso em todas as minhas palestras. Não importa de onde eu vim, o importante é aonde eu quero chegar. E eu posso chegar onde eu quiser porque eu sou do tamanho dos meus sonhos. Você pode chegar onde você quiser, não importa de onde você veio. O caminho é fácil? Não é. O caminho muitas vezes é doloroso, é difícil, é pesado. Mas você pode transformar esse caminho de acordo com a percepção que você tem dele. Não é o que acontece, não é o que te acontece, mas é como você reage ao que te acontece. Então muitas vezes vieram muitas pedras no meu caminho, mas eu decidi que essas pedras eu iria tropeçar, mas eu não iria cair. E se eu caísse em algum momento, eu iria ter forças para levantar. Amores, eu digo pra você que não foi fácil e não é fácil, mas quando você descobre que a tua vida é muito maior do que aquilo que projetaram pra você, você se dispõe a fazer tudo o que tem que ser feito para alcançar a vida que você quer ter. Porque uma coisa é o que querem que você seja, outra coisa é o que você quer ser. E aí nesse momento eu resolvi o meu problema de não ser boa em nada para ser boa em muitas coisas, e eu percebi que eu sou multipotencial. Eu tenho múltiplas potencialidades e eu busco utilizar as minhas múltiplas potencialidades em tudo que está relacionado ao meu trabalho. E ser multipotencial não necessariamente tem a ver com você não ter foco. Ser multipotencial tem a ver com você conseguir desenvolver diversas competências, que é um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. E eu percebi que eu realmente sou boa em muita coisa, mas puta que o pariu, pra eu chegar até aqui e descobrir que eu sou realmente boa em muitas coisas, eu precisei derramar muita lágrima, eu precisei chorar muito, eu precisei ir de encontro verdadeiramente a tudo que me diziam, a tudo que me limitava e a tudo que as pessoas, principalmente as da minha família, queriam impor
impor a mim mesma. E não queriam impor porque não queriam o meu bem. Queriam me impor porque queriam a minha segurança. Só que eu não estava buscando segurança, eu estava buscando liberdade, eu estava buscando realização, eu estava buscando viver uma vida com propósito, com sentido, com significado. Foi aí então que eu percebi que eu sou do tamanho dos meus sonhos e que sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Então eu optei por sonhar grande. E aí eu vejo que minha criança interior tem orgulho da mulher que eu sou hoje. Porque quando eu era criança, tudo que eu dizia que eu seria, eu sou. Eu vivo sonhos da minha criança interior. Dessa criança que quando falava que ia ser isso, que ia ser aquilo, que ia conquistar tal coisa, as pessoas diziam... Tipo assim, coitadinha, não sabe nem o que tá falando, meu Deus. A única que me dizia, você vai conseguir, você vai. Era a minha avó, que ela dizia, você vai ser uma mulher que vai ter tudo o que você quiser. Minha avó não queria me ensinar a cozinhar, minha avó não queria me ensinar a fazer coisas de casa. Ela queria que eu estudasse. E hoje eu digo pra você que eu conquistei as coisas que eu desejo, quero conquistar muito mais coisas, mas eu me sinto completa porque eu sei fazer tudo, de cozinhar, de arrumar, de passar, eu sei fazer tudo. Quando precisa eu faço, nem sempre é necessário, mas a minha vida é igualzinha à sua vida, não tem diferença nenhuma. Talvez a diferença esteja em você ainda não conseguiu enxergar a mulher top das galáxias que tem dentro de você. E eu consegui enxergar isso dentro de mim há muito tempo atrás. E é por isso que hoje eu ajudo mulheres a viverem uma vida com propósito, com realização, com felicidade, com plenitude. Porque a vida é única. E a gente precisa viver o melhor dessa vida todos os dias. Então, se você me perguntar, Ana, o que você fez para sair de não sou boa em nada para se transformar numa mulher de multipotencialidades? O que eu fiz foi quebrar padrões. Eu quebrei todos os padrões de tudo aquilo que me limitava. Eu quebrei todos os padrões de tudo aquilo que me diziam que eu não podia ou que eu não era capaz. Eu quebrei todos os padrões de tudo aquilo que me diziam que eu sonhava alto demais ou que eu não sabia o que eu queria da minha vida. E digo pra você que errei muitas vezes, mas a quantidade de acertos é imensamente maior do que a quantidade de erros. E todos os erros serviram para que os acertos posteriores pudessem vir. Às vezes você está tão encabulado em não errar que você deixa de fazer. Faça. Se errar não tem problema. É com o erro que a gente chega ao acerto. Tem coisas que eu ainda não passei. Por exemplo, eu nunca tive coragem de fazer um alto investimento dentro do meu negócio, dentro da minha área, porque eu detesto dever. Mas eu digo pra você, dever também é importante. Claro, com os pés no chão, sabendo como fazer. Então eu sempre fui mais cautelosa. Eu sempre fui mais de dar um passo de cada vez. Eu subi ali a escadinha realmente um degrauzinho de cada vez. Se você tiver um perfil mais... como é que eu diria? Um perfil mais... de correr mais riscos, corra mais riscos, mas faça o que tem que fazer. Escolha a vida que você quer ter. Não é o outro que vai dizer o que é bom pra você. É você que precisa descobrir o que é bom pra você. E aí, você precisa parar de uma vez por todas com esse ciclo da autossabotagem. De ficar se comparando com os outros. De ficar achando que fulana tem a mesma idade que você e tá muito melhor que você. Cada um vai mostrar aquilo que quer mostrar. Olha, eu já tive muita pressa. Eu já fui muito ansiosa. Eu dizia que eu queria chegar com tal idade, eu queria ter isso, eu queria ter aquilo outro. E aí isso me trazia muita angústia e o sentimento de não contentamento. Eu podia conquistar o que eu fosse, eu sempre achava que eu não estava fazendo nada mais do que a minha obrigação. E isso era como se minha vida ficasse meio empacada, sabe?
as coisas fossem mais difíceis, ficassem ali, ó, meio empacada, meio difícil e tal. E aí chegou um momento em que eu comecei a perceber que a jornada tem que ser leve, que eu não preciso me comparar com ninguém, que eu preciso me comparar somente comigo mesma e que eu preciso olhar os caminhos, os passos que eu percorri para chegar até aqui. Porque somente você sabe os passos que você percorreu para chegar onde você se encontra hoje. Então para de uma vez por todas de ficar se comparando com quem quer que seja. Se compare com você mesma. Busque inserir na sua vida a metodologia Kaizen. Hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje. Melhoria contínua. É isso que eu implantei em minha vida de 3 anos pra cá. Porque até então eu não tinha contentamento com nada. Eu achava que tudo estava dentro da normalidade, que eu tinha a obrigação de conquistar aquilo. Então eu cobrava muito mais de mim do que comemorava as minhas conquistas. Até que chegou um momento em que eu percebi que eu precisava eliminar algumas coisas da minha vida. E aí, deixa eu te falar o que eu precisei eliminar. Eu precisei eliminar da minha vida a reclamação, porque eu aprendi que reclamação e sucesso não combinam e que reclamação só traria coisas negativas para minha vida. Eu precisei deixar de ser pessimista e me transformar numa mulher otimista, desenvolvendo crenças fortalecedoras diante de tudo aquilo que eu desejava conquistar na minha vida. Eu precisei aprender a comemorar todas as minhas conquistas, por menor que fossem. Porque aquele sentimento que eu tinha de que eu não estava fazendo mais do que a minha obrigação, não me trazia nenhum estado de comemoração. Era como se tudo fosse muito óbvio e tinha que acontecer daquele jeito. E não, a gente precisa aprender a comemorar a vida. Cada pequeno passo, cada pequena conquista precisa ser comemorada. Comemorado do seu jeito, às vezes com uma taça de água gelada. Mas comemore cada conquista sua. E uma outra coisa que eu precisei incorporar na minha vida, e que eu fiz isso também de 3 anos pra cá e mudou completamente a minha jornada, foi ser grata. Ter gratidão por tudo aquilo que eu alcançava. Ter gratidão por todas as conquistas, por menor que fossem. E essas conquistas a gente tem todos os dias. Porque para você chegar a conquistas de algo maior, você precisou conquistar primeiro coisas menores atrás. E a última coisa que eu precisei foi desenvolver o sentimento de merecimento. Eu precisei entender que tudo aquilo que eu estava vivendo, tudo que eu estava conquistando, tudo que eu estava conseguindo trazer para minha vida é porque eu era merecedora de tudo aquilo. Se você não desenvolve esse sentimento de merecimento, nada vai fazer sentido na sua vida. E eu já atendi dezenas de mulheres que não conseguiam se sentir merecedoras, terem gratidão e comemorar. E esses pontos, então, são muito importantes. Então, eu trouxe pra você aqui 5 pontos, né? Que eu consegui colocar na minha vida de 3 anos pra cá e que mudou completamente o rumo da minha jornada. Mudou completamente a minha história e mudou completamente a maneira como eu percebo, como eu enxergo e como eu lido com as coisas do dia a dia. A primeira coisa, então, foi não reclamar, porque sucesso e reclamação não combinam. A segunda coisa foi comemorar todas as pequenas e grandes vitórias da vida. Depois foi o senso de merecimento, porque você precisa se sentir merecedora de tudo que te acontece na tua vida. Depois foi desenvolver a gratidão, porque a gratidão realmente transforma e libera o fluxo para que você possa receber novas coisas. E a outra, não me lembro qual foi. Mas eu já falei aqui anteriormente, então você volta um pouquinho aí e você escuta qual foi a outra. Mas enfim, essas coisinhas que podem parecer pequenas mudaram o rumo da minha vida completamente. Mudaram completamente a minha mentalidade e mudaram também a maneira como eu reajo às coisas que me acontecem. Porque eu já te falei aqui que não é o que te acontece, mas é como você reage a tudo que te acontece na tua vida. E aí vem então 4 pontos fundamentais para que você desenvolva essa descoberta do que você é boa. Porque você é boa em alguma coisa ou você é boa em muitas coisas, mais do que você acredita. Vamos então a esses 4 pontos. O primeiro ponto
é o autoconhecimento. Eu não vou me cansar de falar nunca disso e essa é a minha cachaça, porque foi através do autoconhecimento que eu descobri essas minhas multipotencialidades. E quando eu comecei a trabalhar meu autoconhecimento, eu percebo que isso tem muito tempo, mas quando eu conheci realmente técnicas e ferramentas de autoconhecimento, eu comecei a entender que eu já praticava isso há algum tempo e que eu praticava de maneira meio dentro do senso comum. Quando eu comecei a aplicar as técnicas realmente dentro da minha vida, dentro da minha história, dentro do meu contexto, de 8 anos pra cá, eu percebi que eu consegui mudar o rumo da minha vida. O autoconhecimento é o que vai fazer com que você descubra os seus pontos fortes, os seus pontos fracos e aproveite as suas oportunidades, além de também te dar todo o know-how para que você crie oportunidades. E os pontos fracos vão fazer com que você enxergue as suas ameaças e você tente minimizá-las de alguma forma. Eu tenho multipotencialidades, mas eu não sou boa em tudo. Tem muita coisa que eu não sou nada boa. E tá tudo bem, sabe por quê? Porque a gente não vai dar conta de tudo e ninguém é bom em tudo. Você precisa descobrir no que você é boa, em quais coisas você é boa e usar isso a seu favor. Aquilo que eu preciso e que eu não tenho habilidade, eu vou contratar alguém para fazer. Eu vou terceirizar, porque eu não preciso saber tudo, eu não preciso aprender tudo e eu não preciso gastar neurônio com coisas que eu não tenha ali habilidade para poder fazer. Então isso é algo muito importante. Foque no que você é boa e delegue todo o resto. E os seus pontos fracos, se eles são pontos que precisam e podem ser desenvolvidos, você vai ter total capacidade de desenvolver, de aprimorar os seus pontos fracos. O segundo ponto muito importante é propósito. Muita gente me procura dizendo assim: ai, Ana, eu preciso descobrir meu propósito de vida, eu preciso descobrir o que é que eu faço da minha vida. E aí eu te digo só uma coisa: se hoje você ganhasse 10 milhões de reais, o que é que você continuaria fazendo? O que é que você faria hoje da sua vida de graça, sem ganhar nada? Se você fosse já milionária, não precisasse de dinheiro, o que é que você faria? Se você me disser que, eu ficaria de boa, viajando, só conhecendo o mundo, você realmente ainda não descobriu o seu dom, o seu talento. Agora, se você disser, eu faria tal coisa mesmo de graça, se for pra fazer de graça pro resto da minha vida, eu faria isso aqui. Então, isso é o seu propósito. O que é que eu faria de graça hoje? É o que eu tô fazendo aqui agora pra vocês. É dando treinamento, é dar palestra, é atender como coach, ser mentora de vida. O que eu faço hoje, o meu trabalho hoje, pelo qual eu sou remunerada, eu faria de graça, porque é o que me realiza. Então aí eu percebo que eu encontrei o meu propósito. É aquilo que faz o seu coração bater mais forte. É aquilo que você faria mesmo sem ganhar R$1 por aquilo. Então descubra o que é que faz o seu coração pulsar mais forte. O que é que faz você pular da cama de manhã e dizer: mais um dia, ai que maravilha que mais um dia tá começando. Então, eu não gosto de acordar cedo, mas se precisar eu acordar todos os dias 5 horas da manhã para dar uma palestra, eu acordo de bom coração, porque é o que eu mais amo fazer na vida. Então aí eu percebo que verdadeiramente eu encontrei o meu propósito de vida. Terceiro ponto: desenvolva uma estratégia. A maioria das pessoas vivem assim, deixa a vida me levar, que nada, não vou me preocupar com muita coisa não, deixa a vida me levar. A vida vai te levar para qualquer lugar. E se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Mas não é qualquer caminho que vai te fazer você chegar onde você quer chegar. Então você precisa descobrir qual é esse propósito. Quais são esses talentos que estão aí adormecidos e criar uma estratégia que é nada mais, nada menos do que criar um caminho. E esse caminho a gente cria ele, mas ao longo do percurso a gente tem que fazer algumas modificações, algumas adaptações. A gente tem que mudar uma rota, mudar uma coisa, mudar outra, para poder realmente ir chegando ali no estado desejado. E quando você chega no estado desejado, você busca novas coisas, você deseja novas coisas. Isso que é o sentido da vida.
é o não contentamento, mas um não contentamento como é que eu chamo? Uma insatisfação positiva. Essa insatisfação positiva, ela é muito, muito, muito importante. E o quarto passo é a humildade. Humildade não é você se colocar de maneira inferior a ninguém. Humildade é você descobrir qual é o seu valor e se dar o valor que você tem. Humildade é você ser quem você é, sem precisar passar por cima de ninguém e sem também permitir que ninguém passe por cima de você. Humildade é você não se permitir ser comparado com ninguém e você também não querer ser melhor do que ninguém. O seu maior adversário, a sua maior adversária, está dentro de você. É você com você mesma. Então você precisa desenvolver esse protagonismo e heroísmo da sua história. E aí eu tenho certeza que com esses 4 passos, autoconhecimento, propósito, estratégia e qual foi o último? Humildade. Você vai realmente conseguir encontrar esse no que eu sou boa. E aí você vai ver que você é boa em muitas coisas. Agora, eu quero te dar uma ferramenta para que você possa descobrir esses talentos, descobrir aí os talentos que estão adormecidos dentro de você. Vamos lá? Primeira coisa, deixa de imediatismo. O imediatismo não vai te fazer chegar a lugar nenhum. A vida é para ser vivida e é para ser vivida o poder do agora, o poder de cada momento. Então, se faça presente e consciente em cada momento que você está vivendo hoje. Pare de querer ficar naquela coisa, né, de vender o almoço para comprar janta. Comédia e tragédia têm exatamente os mesmos elementos. O que muda é a percepção. Você quer então que sua vida seja de tragédia ou que sua vida seja de comédia? Você deseja que a sua vida seja uma vida leve ou uma vida pesada e com foco somente nos problemas? Você quer viver uma vida com paz de espírito e leveza de alma ou você quer viver sempre preocupada com tudo que acontece ao teu redor? Viva, aprenda a viver o poder do agora. Pare de uma vez por todas com o imediatismo. As pessoas, elas superestimam o que podem fazer em um mês e subestimam o que podem fazer em um ano. Um ano tem o poder de mudar a tua vida, se você tiver estratégia, se você tiver o autoconhecimento, se você tiver aí o desenvolvimento de competências necessárias para isso. Mas o que eu percebo é que as pessoas querem, tipo, em um mês, alcançar tudo que não alcançaram na vida inteira. E isso não vai acontecer. E aí o que é que vai gerar? Frustração. Então, se você não quer ter esse sentimento de frustração, aprenda a viver o poder do agora e a criar a estratégia adequada para a vida que você quer ter. Esse é o primeiro passo dessa ferramenta. É você entender que imediatismo não pode fazer parte da tua jornada, que você precisa desenhar o caminho que você quer chegar. Aí vem o segundo passo. A sua história, ela já tem tudo o que você precisa para dar um novo rumo à sua vida. Às vezes você quer, né? Ai, porque eu poderia ter nascido numa família diferente. Ai, porque eu poderia ter feito isso diferente. Tudo o que você viveu até aqui é o que vai contribuir para que você possa viver daqui adiante. Durante muito tempo, eu vivi querendo apagar minha história. Eu não queria ter sido criada sem mãe. Eu não queria ter sido criada com pai. Eu queria ter nascido numa família, como a gente diz, né? Uma família ali organizadinha, com pai, mãe e filhos. Mas essa não foi a minha realidade. Essa não foi a minha história. E eu não poderia apagar a minha história, porque foi a minha história que me permitiu chegar onde eu estou hoje. Então eu precisei aprender a honrar e respeitar a minha história e agradecer a Deus por eu ter sido escolhida
para viver essa história. Você foi escolhido para viver onde você nasceu. Você foi escolhido para viver a tua história de vida. Só que a tua vida não é o que te aconteceu. É como você reage ao que te aconteceu. E a partir do momento que eu entendi que a minha história de vida era aquela e que eu precisava ressignificar a minha história de vida, eu vi a minha vida ser transformada. Eu saí do papel de vítima, de ai meu Deus, por que comigo, Deus? Eu queria tanto ter um pai, eu queria tanto ter uma mãe, mas não foi. Então eu precisei sair da condição de vítima para a condição de protagonista da minha história. E foi quando eu assumi o protagonismo da minha história que eu escrevi uma nova história para a minha vida. A nossa vida ela é feita de etapas. Tem coisas que nós somos colocadas ali e que a gente precisou viver. Mas chega um momento em que você é quem vai escrever a sua história. Você não pode apagar o que te aconteceu. Você não pode reescrever o que te aconteceu. Mas você pode escrever uma nova história. Você pode dar um novo rumo para a sua vida. Você pode dar um novo sentido para a sua história. E você pode realmente escrever o caminho que você deseja trilhar. Você nasceu para escrever o livro da sua vida. E somente você pode escrever esse livro. Somente você tem o poder de escrever o livro da sua vida, o livro da sua história. E diante de tudo que me aconteceu, eu nunca imaginei que eu seria quem eu sou, sabe? Eu sonhei, eu imaginei, mas eu não acreditei que seria como foi. E se foi como foi, foi porque eu fiz o que tinha que ser feito. E aí hoje eu agradeço a Deus por tudo que me permitiu viver. Eu agradeço a Deus por todas as dores, porque foram todas as dores que precisaram ser transformadas para que eu pudesse estar aqui hoje falando com você nesse vídeo. Nós somos frutos das nossas dores, mas nós temos o poder de transformar essas dores e a partir delas dar um novo rumo para a nossa vida. Então eu quero que você entenda que a sua história já tem tudo o que você precisa para dar um novo rumo na sua vida. Não queira apagar nada, não queira mudar nada que passou. Queira sim escrever o que está por vir, porque o que está por vir está sobre o seu poder, está sobre o seu controle. E o terceiro passo dessa ferramenta, eu quero que você agora coloque na sua frente uma folha de papel em branco. Pegue uma folha de papel em branco, pegue uma página em branco, coloque na sua frente e tome, a partir de agora, decisões na sua vida. Tome decisões alinhadas com os seus valores, com a vida que você deseja criar para você. Não é fácil, mas eu tenho certeza que você consegue. E eu coloquei uma nova página, aliás, eu coloquei uma página em branco na minha vida no ano de 2012, quando eu tinha uma carreira consolidada na área de educação. Eu não queria fazer concurso público e a minha tia insistia que eu tinha que fazer concurso público para que eu tivesse pelo menos um plano de saúde, e era dessa maneira que ela falava para mim. E eu dizia para ela que eu não iria fazer concurso público, que eu não iria ficar 25 anos trabalhando no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa até me aposentar. Eu queria ter uma vida com sentido, com liberdade. Eu não buscava segurança e estabilidade, até porque eu acredito que não existe uma segurança e não existe estabilidade totalmente. Tudo pode mudar a qualquer momento. Então, eu decidi que eu queria escrever a minha história e que, diante de todas as dificuldades que viessem, eu queria estar preparada para vencer cada uma dessas dificuldades. E foi aí que, em 2014, eu decidi
pedi demissão. 2012 até 2014 eu conciliava meu lar. Aliás, de 2008 até 2014 eu conciliava meu lado empreendedora na área de conhecimento, na área da indústria do conhecimento, com o meu lado ali que buscava um pouquinho de segurança e tinha CLT, carteira assinada. 2008 até 2014. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 6 anos. Até que em 2014, dia 30 de setembro, que foi o dia do meu aniversário, eu pedi demissão de um trabalho que eu tinha maravilhoso, trabalhava numa editora, tinha toda a estrutura para fazer um trabalho maravilhoso, ganhava bem, razoavelmente bem, e naquele momento eu decidi pedir demissão e escrever uma página em branco, começar a escrever na página em branco que eu tinha colocado na minha frente. Eu digo pra você que os primeiros 8 meses não foram fáceis. Eu me vi sair daqui, chegar aqui, nula de dinheiro, sem débito, mas também sem dinheiro nenhum. E naquele momento eu falei, meu Deus, será que foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida? Eu vou voltar para o mercado de trabalho. Eu vou voltar a ter carteira assinada. E foi nesse momento que eu tomei a decisão de não fazer isso e de arcar com tudo que eu precisasse arcar para que eu pudesse escrever uma nova história para minha vida, para que eu pudesse dar um novo rumo para a minha vida. E foi nesse momento que as coisas começaram a se apresentar, que as coisas começaram a aparecer, que eu conseguia enxergar as coisas de maneira diferente e que eu consegui começar a criar oportunidades. Foi nesse momento que eu comecei a perceber que todas as minhas decisões a serem tomadas a partir de ali, de abril de 2015, 5 anos exatamente, precisariam estar completamente alinhadas com os meus valores e com a vida que eu desejava criar para mim. E foi a partir daquele momento que eu comecei a dizer não para tudo aquilo que fugiria do meu objetivo. Eu comecei a dizer não para todas as coisas que me fariam voltar para onde eu estava e comecei a dizer sim somente para o que eu acreditava e para o que estava alinhado com os meus valores e com a vida que eu queria ter. E qual era a vida que eu queria ter? Era uma vida de liberdade, era uma vida de realização, era uma vida de propósito, era uma vida de contentamento, de poder fazer a minha rotina, a minha agenda, de não precisar ter uma vida igual à da maioria das pessoas, saindo de casa todo dia, 7 horas da manhã, chegando 7 da noite. Eu poderia sim ter dias que eu iria trabalhar 15 horas por dia, não teria problema, mas eu queria poder construir a minha vida, alinhada com os meus valores, alinhada com aquilo que eu acreditava. E foi nesse momento, então, que eu passei a 100% do meu tempo trabalhar para mim mesma, construir a minha história, construir a minha marca, e tudo isso tem um único objetivo, que é agregar valor à vida das pessoas e fazer com que as pessoas também, mulheres principalmente, também encontrem a sua felicidade, o seu propósito de vida, a sua missão e possam viver uma vida de plenitude, de realização e viverem tudo aquilo que desejam viver. Quero então te dizer nesse momento que não é o que aconteceu na sua vida, não é o que acontece na sua vida, mas é como você reage ao que acontece na sua vida. E eu quero que você tire um tempinho e faça essa ferramenta que eu trouxe aqui para você, nesses 3 passos. Primeiro, elimina de uma vez por todas o imediatismo da tua vida e comece a entender que você precisa viver o poder do agora, viver o momento atual. Claro que construir o futuro, construir o que você deseja, mas não focar 100% do seu tempo nisso. Você precisa focar 100% do seu tempo em viver o poder do agora. Segundo, a sua história já tem tudo o que você precisa para dar um novo rumo para a sua vida. Sua história tem todos os ativos necessários para você poder escrever uma nova história.
E terceiro, coloca uma página em branco na sua frente e toma as decisões para a partir daí você poder construir a vida que você quer ter, alinhada com seus valores e com a vida que você deseja ter para você, com a vida que você deseja criar. E que você possa sempre ser muito feliz, porque o que a gente leva da vida é a vida que a gente leva, e a vida precisa ser leve, precisa ser maravilhosa, precisa que o outro chegue pra gente e diga: nossa, você tá cada dia melhor, tá igual a vinho. Por quê? Porque você não está focada nos problemas, você está focada na solução. Que esse vídeo possa ter agregado valor à sua vida, que a minha história ela possa ter te inspirado para que você seja a heroína e a protagonista da sua história, que eu, enquanto mentora, possa ter agregado valor à sua vida e que você possa realmente pegar essa página em branco e a partir de hoje escrever uma nova história para sua vida. Se fizer sentido, compartilhe esse vídeo com seus contatos, assine o nosso canal do YouTube e deixe seu feedback aqui para mim. Ficarei muito feliz em ler seu feedback. Muito obrigada, meu amor. Fica com Deus, que Ele é maravilhoso. E até o nosso próximo conteúdo.